Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês alguns possíveis erros, né, que podem acontecer, tá? A partir de agora, né? A gente passa a ter bastante código, tá? O que não aconteceu muito nas aulas de 1 a 5, né? A partir de agora deve acontecer com uma intensidade maior, né? E isso às vezes causa uma certa frustração no aluno, tá? Mas vamos lá. Então eu vou usar aqui o nosso arquivo de exemplo 2, né? E aí eu deixei alguns erros muito comuns, né? Que o aluno comete nesse começo, tá? Então vamos lá. Eu vou executar aqui o meu exemplo de número 2, tá? Então eu vou digitar então aqui o meu número 12 para o número 1 e um número 20 para, né, o número 2. E vou clicar no enviar. E aí vocês vão perceber que aqui, olha, ele não apareceu nada, né? Então, primeira coisa, né? Primeiro indício. Se apareceu em branco é porque aconteceu o erro, né? Aqui, né, pelo Replit, ele tem essa parte do console e nós conseguimos visualizar, né, os erros, ok? Identificar, né, o erro em si é algo que vai, né, requerer aí de nós, né, um certo empenho, né, em lidar primeiro com a frustração de ver o erro, né? Tem muito aluno aí que já se sente um pouco frustrado em relação a isso, tá? E aí, nesse caso, então, estamos da seguinte maneira, olha, o erro ele aconteceu aqui, tá? Então, repare que ele deu aqui PHP parse error, né? Então, error, syntax error, então um erro de sintaxe, né? Então, era esperado aí que a variável soma, né? Estava esperando uma vírgula, né? Ou um ponto e vírgula. Tá? E aí ele indica aqui o arquivo que está acontecendo o erro, né, e a linha. Tá? E aí ele traz basicamente a mesma mensagem aqui em rosa, né, o que dá um certo destaque aqui, né, no preto, e basicamente a mensagem é a mesma. Tá? Então, de bater o olho, a gente vai perceber que isso daqui geralmente acontece por falta de ponto e vírgula, tá? Que é o erro mais comum aqui. Então repare que ele está falando na linha 19 do meu arquivo exemplo 2a.php. Então vamos lá, eu estou no meu arquivo de exemplo 2, então eu vou abrir aqui o meu arquivo de exemplo 2a, linha 19. Tá? Olha lá, na linha 19, mas a linha 19 está tudo certo, eu digitei o nome correto, usei o igual, número 2 e o ponto e vírgula. O problema é que toda vez que há a falta do ponto e vírgula, né, e toda vez que o PHP indica, né, olha, o que aconteceu na linha 19 por falta de ponto e vírgula, a gente vai perceber que o ponto e vírgula está faltando na linha anterior. E olha só, justamente o que aconteceu aqui. Então o erro deu na linha 19? Sim, mas ele aconteceu aqui, ele começou aqui. Tá? Então é justamente aqui que ficou faltando. Tá? Então, olha lá, vou colocar um ponto e vírgula, ok? E vou vir aqui e vou mandar executar novamente. Então, de novo, eu vou testar os valores. Então, vamos lá, colocar 12 e 12. Tá? De novo, aconteceu um erro, né? Praticamente o mesmo erro. Né? Então, era esperado uma vírgula, um ponto e vírgula na linha 21. Então, esse tipo de erro é o mais comum. Então, é importante o aluno já dar uma passada geral em tudo. Né? Então, na linha 21 de novo, tem ponto e vírgula, mas a linha acima não tem, tá? Então vamos lá, ponto e vírgula. Já olhando aqui, ó, eu vejo que aqui não tem ponto e vírgula, tá joia? E vamos executar novamente, dando uma passada geral, parece tudo correto agora, tá? Então é o erro mais comum, tá? Mas vamos executar aqui para nós visualizar. Então eu vou colocar aqui o número 12 e o número 12 e vou executar aqui, tá? Reparem que ele não deu erro, né, como aconteceu anteriormente, mas aqui ele aconteceu algo mais estranho ainda, né? Ele não mostrou nada, né? Então quer dizer, ele não conseguiu ler o número que foi enviado da página anterior. Esse tipo de erro também ele é bastante comum e ele acontece muito por conta do aluno, né, não ter colocado nomes diferentes. Mas olha só, aqui no console ele vai identificar, né, embora não com rosa, mas ele vai identificar algumas possíveis indicações. Então ele está falando aqui, olha, que o índice, né, número 1, ele não está definido, tá? E isso lá na linha 13, tá bom? Então, basicamente aqui, olha, eu tenho a mesma mensagem aqui, olha, de índice indefinido, agora com o número 2, na minha linha 14, tá? E aí ele dá um outro erro aqui de divisão por zero na linha 25. Então vamos lá, linha 13, 14 e 25.
Nesse caso, a linha 13 e 14 é justamente aqui. Às vezes eu vou bater o olho aqui e falar, mas tá tudo correto, tá? Mas o que pode ser isso, tá, ok? E enquanto na linha 25 já fica fácil, né, da gente visualizar. Neste caso, tá? Primeiro, o que ele traz de mensagem aqui de índice indefinido, tá? Referente ao número 1, tá? Ele está querendo dizer deste cara aqui, porque isso aqui é um vetor, né? E isso aqui dentro é um índice, tá? Então, neste caso, tá? O que está acontecendo? Esse índice não existe, esse nome não existe na URL. E é fácil de vocês observarem, olha. Então, repare que aqui, né, eu propositalmente, né, alterei os nomes, né? Então, eu coloquei número 1 com letra maiúscula e N2. Mas da onde que vem essa informação? Bom, essa informação ela vem, né, da minha página de exemplo 2. Então repare que aqui, né, eu coloquei número 1, né, e aqui eu coloquei N2. Mas por que eu fiz isso, pessoal? Porque tem muito aluno que às vezes eu peço para colocar, né, um nome e ele coloca um nome diferente, às vezes ele coloca o nome com uma inicial maiúscula, às vezes ele comete esse tipo de erro. Tá? É muito fácil e muito comum nesse começo. Tá? Então, geralmente, eu sempre sugiro, olha, coloque o nome das variáveis, né, com letra minúscula, porque você evita erros. Tá? Então, por exemplo, aí, número 1. Tá bom? Então, agora, olha, ambas as variáveis, né? Ah, mas eu não posso colocar o meu nome? Pode, você pode vir aqui, olha, chamar de num1, tá? E num2, ok? Porém, se você chama aqui de num1 e num2, aqui dentro, olha, né, do request, você é obrigado a chamar de num1 e num2. O nome de variável, quem dá é o programador, tá? Então, mesmo aqui, eu não faço nenhum tipo de objeção, tá? Então, olha lá, vou voltar aqui e vou executar novamente. Então, agora eu vou colocar aqui o número 12 e o número 12, e aí, repare que agora ele executou, tá? Um outro erro bastante comum, tá? Então, repare que aqui eu coloquei número com N minúsculo, né? Tudo minúsculo. Mas vamos supor que aqui, olha, por um descuido, eu coloquei N maiúsculo, tá? Só para vocês verem, né, a mensagem que vai acontecer aqui, tá? Então eu vou voltar aqui, 12, 12, né? E repare que também, olha, ele vai acusar um erro, né? Na verdade aqui, tá? Que ele está acusando o erro. Olha só o erro para vocês verem. Ele é bastante parecido com o index definido, mas agora ele vem como variável não definida. Então a minha variável número 2, que está lá na linha 25, ela não foi definida, quer dizer, eu estou tentando usar uma variável que não existe. Né? Na verdade, o número 2 não existe em nenhum lugar. Lembrando que o PHP, né, eu já venho falando isso com vocês já há algum tempo, ele faz diferença de maiúsculas e minúsculas, tá bom? Então, basicamente, eu procurei citar aqui os erros mais comuns, né, que acontecem para quem está começando, tá, a trabalhar com PHP, principalmente nessa parte de envio de valores, né, pela URL, tá bom?